Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui. Que bom nós estamos aqui reunidos juntos, onde nós podemos aqui estudar mais um pouco da palavra do Senhor e convidar os irmãos para nós iniciarmos esse nosso período, essa nossa semana, com uma oração. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, que mediante ela o Senhor venha estar falando aos nossos corações. E a cada dia, Senhor Deus, que o Senhor abra o nosso coração, abra também os nossos ouvidos, para que possamos estar atentos à sua voz, à sua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Que possamos ser cristãos obedientes ao Senhor. Faça isso em nossa vida, Senhor Deus. Faça esse milagre em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar aqui continuidade em nossos estudos no livro de Gênesis. Na última live em Gênesis, nós vimos ali o capítulo 26, onde nós vimos Isaac indo para Gerar, onde ele foi arrumar a briga ali com Abimeleque. E houve aquela questão que ele mentiu para os moradores de Gerar, ali sobre a sua esposa, falando que ela não é sua esposa, mas somente a sua irmã, falando ali de Rebeca. Mas agora vamos começar aqui o capítulo 27. O que nós podemos aprender aqui neste capítulo? Meus irmãos, no capítulo 27 nós vemos aqui 4 personagens. Nós vamos ver aqui Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Então o capítulo 27 ele vai focar nesta família, vai focar nesses personagens. Isaac e Rebeca com seus filhos Jacó e Esaú. Resumindo aqui um pouco o capítulo, o que este capítulo ele vai trazer para nós? Você aí na sua casa, se tiver oportunidade, leia este capítulo, o capítulo 27 também, para você ficar por dentro de toda a narrativa. Mas o capítulo 27 mostra para a gente sobre Isaac. Ele pensa que ele vai morrer, porque ele já estava avançado em idade, já não estava enxergando muito bem, e ele começou a pensar que o tempo da sua partida estava próximo. Então, o que ele faz? Ele chama Esaú, seu filho predileto, seu filho favorito, ele tinha favoritismo com relação aos seus filhos. Ele chama Esaú e fala, olha, o tempo da minha partida é chegado, eu não sei quando eu vou morrer, pode ser agora. Então, meu filho, faça o seguinte, vá ao campo, prepara uma caça para mim, faça aquela comida saborosa, que depois disso eu vou te abençoar. Mas o que acontece durante esse meio tempo? Rebeca, esposa de Isaac, estava escutando tudo aquilo que Isaac estava falando. Olha só, nós vemos a desconfiança dentro dessa família. Ela atrás das portas, escutando tudo que Isaac estava falando. E o que ela faz? Começa a bolar um plano, porque o seu filho predileto era Jacó. Então ela vai, chama Jacó, enquanto Esaú foi para o campo para caçar um animal, ainda para fazer uma comida, então ela vai chamar Jacó e mostra todo o seu plano para Jacó, para que Jacó possa roubar a bênção que era para ser de Esaú. Então ela faz aquela comida que Isaac gosta, veste o seu filho com roupas peludas, porque Jacó ele era um homem que não tinha pelos, e Esaú era um homem do campo que tinha pelos, para enganar Isaac, já que Isaac não estava enxergando muito bem. E daí Jacó vai na presença do seu pai, Isaac se aproxima dele, né? Isaac toca nele, percebe que ele estava coberto de pelos e pensa que era Esaú e derrama toda aquela bênção sobre Jacó. Aquela bênção que foi passada para Abraão, que Deus deu para Abraão, esta mesma bênção que foi passado para Isaac, ao invés de ser passado para Esaú, que era o primogênito, foi passada agora para Jacó. E Jacó recebe toda essa bênção da formação da nação de Israel. Então Deus chamou Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Eu te darei essa terra, abençoarei sua família, de você farei uma grande nação, e todos os povos da terra serão abençoados a partir da sua descendência. Essa foi a bênção para Abraão. Essa bênção se passou para Isaac e agora se passou para Jacó, e Esaú não teve essa bênção. Quando Esaú descobriu que o seu irmão roubou a bênção que era para ser dele, ele ficou totalmente irado. E ele bolou um plano, eu vou matar o meu irmão quando o meu pai morrer. Olha só, ele estava ali com o seu coração cheio de ira, cheio de vingança, planejando matar a Jacó. Rebeca, quando soube disso, desse plano de Esaú, chega para Jacó e fala para ele,
fugir para Padã-Arã até que a ira do irmão dele se passe. Meus irmãos, nós vemos aqui uma família desestruturada, nós vemos aqui uma família destruída, uma família cheia de problemas. E esses 4 personagens, Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, estão em evidência aqui no capítulo 27. Mas eu gostaria, meus irmãos, de fixar a nossa atenção em 2 personagens, nos pais, em Isaac e em Rebeca. E nós tiraremos aqui 2 lições preciosas para as nossas vidas. Olhando a vida de Isaac, observando um pouco a sua vida, a primeira lição, meus irmãos, que nós podemos aprender aqui neste capítulo é que com Deus não se barganha. Olha só, nós não conseguimos as coisas barganhando com Deus, dando moeda de troca para com Deus. Com Deus não se barganha. Mas olhe um pouco para a vida de Isaac. Meus irmãos, Isaac, quando nós olhamos um pouco para a vida dele, e aqui nesse capítulo, nós vemos um péssimo exemplo, o péssimo exemplo da vida de Isaac. Meus irmãos, eu fico imaginando que Isaac, ele foi um filho mimado. Abraão criou ele, isolando ele do relacionamento com as pessoas e mimou totalmente ele. Sabe aquela criança que os pais dão de tudo para o filho, dão todo tipo de presente e o filho nunca ouviu um não do pai? Esse foi Isaac. Abraão criou Isaac dentro de uma bolha, isolou ele do mundo e mimou Isaac. Isaac, ele cresceu desta maneira, ganhando tudo do seu pai e não tendo relacionamento com ninguém. A vida para Isaac foi uma vida aparentemente fácil, porque o seu pai deu tudo para ele. Olha só como Abraão criou Isaac. Abra sua Bíblia, se você estiver nos acompanhando, em Gênesis capítulo 25. E olha só como Abraão estava criando Isaac. 25, versículos 5 e 6, dizem assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Meus irmãos, aqui nós vemos um erro na criação de Isaac. Abraão, ele criando seu filho, ele colocou Isaac dentro de uma bolha, separou ele dos seus irmãos. Os seus irmãos, que Abraão teve ali, esses filhos com as outras concubinas, mandou para outra terra, isolando Isaac. E tudo que ele tinha, ele passava ali para Isaac. Isaac, ele foi crescendo dessa maneira, um filho mimado, um filho que nunca ouviu um não do seu pai, não sabia o que era um não. Foi assim que Abraão foi criando a Isaac. E isso refletiu futuramente na vida de Isaac. Meus irmãos, mas ainda olhando para a vida de Isaac, nós percebemos que ele começou a tratar as outras pessoas a partir do que ele poderia receber. Então, se alguém ia dar alguma coisa para Isaac, ele tratava essa pessoa bem. Mas se ele percebia que essa pessoa não ia dar nada para ele, então ele já não tratava tão bem esta pessoa. Foi assim que ele começou a tratar os seus filhos e foi assim que ele teve preferência por Esaú, seu filho, e não por Jacó. Olha só o capítulo 25, ainda nesse capítulo, olha só o versículo 28 e a gente percebe o porquê que aqui Isaac ele tratava melhor o seu filho Esaú. E diz assim o versículo 28. Isaac amava Esaú porque, olha só o motivo, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Olha só, Isaac tratava as outras pessoas a partir daquilo que ele poderia receber das outras pessoas. Ele recebia a caça, ele recebia uma boa alimentação do seu filho Esaú, por isso que ele amava mais Esaú e amava menos a Jacó. Olha só como Isaac foi criado e isso refletiu no seu futuro, refletiu na maneira em que ele tratava os seus filhos também. Isaac chegou um momento que ele queria abençoar a Esaú. Só que antes de abençoar a Esaú, ele queria algo em troca. Daí olha só o relato que nós vamos ver aqui, adentrando no capítulo 27, versículos 1 até o 4. Eu vou abençoar você, mas antes eu quero algo para mim. E olha só o que diz o versículo 1 ao 4. Diz assim: Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os seus olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou.
Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma uma das suas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Meus irmãos, olha só o relacionamento de barganha que Isaac ele estava criando com seus filhos e principalmente aqui com Esaú. Se você fizer isso, eu vou te abençoar. Só que uma lição, meus irmãos, que fica para nós, é que com Deus não se barganha. O nosso relacionamento com Deus não é igual ao relacionamento que Isaac tinha com seus filhos. Os seus filhos tinham que barganhar com Isaac para conseguir alguma coisa, porque na sua infância Isaac ele foi mimado pelo seu pai Abraão. Tudo que ele queria, Abraão dava para ele e Abraão isolou ele de todas as outras pessoas, criando Isaac dentro de uma bolha. Meus irmãos, graças a Deus, o nosso relacionamento com Deus não é dessa maneira. Não é por meio de barganha, mas Deus, na sua misericórdia e na sua graça, Ele concede as suas bênçãos para nós, mesmo nós não merecendo nenhuma delas. Olha só que grandes bênçãos nós temos para com Deus. E Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz isso para nós. Diz assim esse texto: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus não é baseado em barganhas. Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus você tem tratado a partir de barganhas? Você pensa que vai ganhar coisas de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Se você oferecer alguma coisa para Deus, olha só, nós podemos lembrar como que foi Adão no Jardim do Éden. Ele achava que ia encontrar a graça de Deus através do seu esforço de construir, de fazer aquela vestimenta de folhas. Mas Deus não aceitou. Meus irmãos, com Deus não se barganha. Mas nós encontramos em Deus um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Chegue a Deus e Ele graciosamente, Ele ouvirá a tua oração. Com Deus não se barganha. E olhando aqui para a vida de Isaac, o seu relacionamento que ele tinha para com seus filhos, esse relacionamento de troca, eu dou se você me dá, com Deus não é assim. Nós vemos um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus que ama os seus filhos. Graças a Deus por isso. Então, olhando aqui para a vida de Isaac, nós aprendemos isso. Agora, uma segunda lição. Olhando para o outro personagem, para a vida de Rebeca. Meus irmãos, e aqui nós vamos aprender um ponto da lição, que é a regressão espiritual. Olha só, nós temos um mandamento na palavra de Deus, que é o crescimento espiritual. Mas algumas pessoas nós percebemos que elas começam bem a sua caminhada cristã, mas com o passar do tempo, essa pessoa parece que começa a regredir espiritualmente, começa a declinar, começa a cair na sua vida espiritual, entrando em pecados, se afastando de Deus, se afastando da igreja local, e o começo já não é igual ao fim da sua vida. O seu fim é um fim de afastamento, um fim que ela não cresceu espiritualmente. Olha só, nós temos na palavra de Deus esse mandamento de nós crescermos espiritualmente. E nós podemos perceber que na Bíblia existem 3 grupos de pessoas que levaram puxão de orelha, 3 igrejas que levaram puxão de orelha, porque não cresceram espiritualmente, mas ficaram estagnados na vida espiritual e alguns chegaram até regredir na vida espiritual. Olha só, a igreja dos Hebreus, onde o apóstolo escreve essa carta para esse grupo de irmãos hebreus, olha só o que ele fala, diz assim: pois com efeito, quando deveis ainda ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. O apóstolo aqui dando um puxão de orelha nesses irmãos hebreus, porque viveram estagnados na vida espiritual. Se passaram 5, 6, 10, 15 anos e eles não cresceram espiritualmente. Eles ainda precisam daquele alimento básico da palavra de Deus. Eles não podem suportar um ensinamento mais sólido. Eles ainda precisam daquele leitinho
para que eles possam crescer. Olha só, se passaram anos e anos e eles viveram estagnados na sua vida espiritual. Isso nós vamos ver também na vida de Rebeca. Alguém que começou bem, mas depois começou a declinar na sua vida espiritual. Essa é uma igreja que levou um puxão de orelha, mas teve outra igreja também que levou um puxão de orelha, que foi a igreja de Corinto. Paulo escreveu sua carta para essa igreja, dando um puxão de orelha nesses irmãos, porque eles eram carnais e não cresceram espiritualmente. E Paulo diz assim para eles: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Meus irmãos, mais uma igreja levando um puxão de orelha, porque pelo tempo decorrido era para eles suportarem um alimento mais sólido, só que eles ainda precisavam do leite. Estagnaram na sua vida espiritual e não progrediram, não cresceram espiritualmente. E por isso levaram esse puxão de orelha também. Nós podemos também lembrar da igreja de Éfeso. Olha só, a igreja de Éfeso começou bem a sua vida cristã, ali eles como um todo, começando bem na sua caminhada cristã, mas em algum momento da vida deles, eles erraram. E Jesus Cristo pedindo para João escrever uma carta para aquela igreja, olha só o teor dessa carta, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te removerei o lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, pessoas que ficaram estagnadas na vida cristã e algumas delas até regrediram. E aqui Jesus Cristo dando esse puxão de orelha na igreja de Éfeso, falando para eles: olha, lembra de onde você caiu, você abandonou o primeiro amor, você estava indo bem, só que depois você começou a caminhar de maneira errada, a caminhar de uma maneira que não agrada a Deus. Lembra de onde você caíste e arrepende desse teu pecado. Meus irmãos, Rebeca, olhando para a vida dela, essa narrativa de Gênesis capítulo 27, nós perceberemos que ela é uma figura do crente que regressa na sua vida espiritual. Rebeca é uma figura do crente que regressou na vida espiritual, que não cresceu espiritualmente, mas ficou estagnada ou até mesmo chegou a regredir na sua vida espiritual. Olha só como que Rebeca era antes dessa narrativa de Gênesis capítulo 27. Nós percebemos que ela era uma mulher espiritual, alguém que sempre consultava a Deus em todos os momentos da sua vida. Nós vemos ali no capítulo 24 de Gênesis, ela aceitando ir com o servo de Abraão para se casar com Isaac. Ela é uma mulher decidida em servir a Deus e indo para outra terra para se casar com Isaac. Em Gênesis capítulo 25, nós vemos ela sempre consultando a Deus, sempre fazendo orações para Deus. E diz assim, os versículos 22 e 23 do capítulo 25. Os filhos lutavam no ventre dela, no ventre de Rebeca. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha só, em momentos da sua vida, momentos de dúvida, ela sempre consultava a Deus. Então perceba como que ela era. Só que olha só como que ela ficou depois. Nós vemos que ela regrediu na sua vida espiritual. E ela agiu por suas próprias forças para conquistar aquilo que Deus já tinha falado para ela. Olha só, o menor, ele vai ser senhor daquele que é mais velho. Falando que Esaú serviria a Jacó. Deus já tinha dito isso para ela. Só que ela, com as suas próprias forças, ela vai tentar conseguir fazer a palavra de Deus valer a pena. Ela vai, com seus próprios esforços, tentar cumprir a palavra de Deus. E o capítulo 27, versículos 6 a 10, nos dizem assim: então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim.
traze caça e faze para mim uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-nos 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Meus irmãos, aqui nós vemos Rebeca agora, aquela mulher que consultava a Deus, aquela mulher que era decidida na sua vida em servir a Deus, agora ela está dando orientações erradas para o seu filho, para enganar o seu pai. Olha só como que Rebeca regrediu na sua vida espiritual. Meus irmãos, olhe para a sua vida. Olhando para a sua vida, você percebe se você regrediu na sua vida espiritual? Você percebe se você ficou estagnado na sua vida espiritual? Você percebe se você não cresceu na sua vida espiritual durante a sua jornada cristã aqui na Terra? Olhe para a sua vida se você antes evangelizava e perceba se você ainda tem essa prática de evangelismo, se você continua evangelizando, falando de Jesus Cristo, que Ele é a salvação para as outras pessoas. Talvez você antes tinha essa prática na sua vida, mas com o decorrer do tempo alguma coisa aconteceu e no meio do caminho você tropeçou e você deixou essa prática espiritual na sua vida de evangelizar. Talvez você antes também frequentava uma igreja e trabalhava nessa igreja, era envolvido na igreja local. Mas em algum momento da sua vida, alguma coisa aconteceu, no meio do caminho você tropeçou e hoje você se vê afastado da igreja local, afastado do serviço a Deus e afastado da comunhão com os irmãos. O que aconteceu na sua vida? Você não está regredindo espiritualmente? Olhe também, se antes você ofertava fielmente a Deus, você era fiel nos seus dízimos e ofertas, ajudando a igreja local, ajudando a obra missionária, sendo fiel todos os meses você ali contribuindo financeiramente, com o coração cheio de alegria, uma contribuição voluntária. Mas olhando para a sua vida agora, veja se você deixou essa fidelidade a Deus. Perceba se você já não é mais fiel na contribuição financeira. Perceba se você não está se afastando de Deus, não está regredindo na sua vida espiritual. Talvez antigamente você também se dedicava no estudo e na oração, sempre se esmerando no estudo da palavra de Deus, tinha aquele tempo com Deus diário, toda vez ali estudando a palavra de Deus, lendo, se dedicando na leitura da palavra de Deus. Mas no decorrer do tempo, em algum momento da sua vida, você tropeçou. E hoje você já não valoriza mais a palavra de Deus como você valorizava anteriormente. Meus irmãos, olhe para a sua vida, aonde você tem tropeçado. Olhe para trás e perceba se você não tem regredido na sua vida espiritual. Olhe para trás e perceba onde que você caiu. Volte ao primeiro amor. Meus irmãos, não termine a sua vida como Rebeca, ela quis terminar a sua vida. Depois de falar tudo isso para o seu filho Jacó, para que ele roube a bênção do seu filho Esaú, Jacó ele ficou com medo. E ele falou para a sua mãe, olha, meu pai vai descobrir que é eu, que eu não sou Esaú. E de vez bênção na minha vida, eu vou trazer maldição para mim. Olha só a declaração que Rebeca ela fez para ela. Ela diz assim no versículo 13, que essa maldição caia sobre mim. Meus irmãos, olha só a declaração que ela fez para a sua vida, que essa maldição caia sobre mim. Alguém que começou bem na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus, mas ela está querendo terminar a sua vida agora com uma maldição caindo sobre ela, que essa maldição caia sobre a minha vida. Não termine a sua vida cristã aqui na terra com essa mesma disposição que Rebeca ela tinha, querendo uma maldição sobre a sua vida. Meus irmãos, mas que possamos terminar a nossa jornada aqui na terra com a mesma disposição e a mesma fala que Paulo ele disse. Paulo, em uma das cartas, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada,
o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Meus irmãos, Paulo, ele não quis terminar a sua vida com uma maldição sobre si, que essa maldição caia sobre a minha vida. Não, pelo contrário, ele viu que ele se dedicou toda a sua vida fielmente servindo a Deus, e ele sabia que lá no céu uma coroa estava guardada para ele. Meus irmãos, que possamos terminar a nossa jornada aqui na terra com a mesma disposição que Paulo ele teve. Não regresse na sua vida espiritual, mas continue ali crescendo na sua vida espiritual. Existem pessoas que começam bem sua caminhada cristã aqui na terra, só que terminam mal. Assim foi com Saul. Ele começou bem a sua vida aqui na terra, o seu ministério como rei de Israel, mas terminou mal. No meio do caminho, ele pecou contra Deus e terminou mal, não voltando para o crescimento espiritual. Há outras pessoas, elas começam mal, só que o importante é que depois, no meio do caminho, ela se arrepende dos seus erros e começa a terminar a sua vida aqui na terra, sua vida espiritual bem, crescendo espiritualmente. Isso é importante para as nossas vidas. Meus irmãos, diante desse relato, no final das contas, o que nós podemos aprender? Sobre a influência que os pais tiveram na vida dos filhos. Isaac e Rebeca, a influência que eles tiveram na vida do filho. Jacó foi conhecido como um filho enganador. Olha só, primeiro enganou seu irmão Esaú com aquele prato de lentilha, querendo roubar a primogenitura do seu irmão. Ele já foi ali com má intenção no seu coração. E agora aqui enganando também o seu pai Isaac para roubar a bênção que era para ter sido do seu irmão. Um homem enganador. Olha só a influência que os pais tiveram na vida dos filhos. E Esaú foi conhecido como um homem vingador, porque depois disso, quando ele descobriu que Jacó roubou a sua bênção, ele bolou aquele plano. Depois que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Olha só, um homem vingador, um homem irado dentro do seu coração. E não apenas isso, mas um homem irritador. Olha só o que diz o capítulo 28, versículos 8 e 9. Nós vemos Esaú lhe procurando todos os motivos possíveis para irritar os seus pais. E olha só o que diz aqui o versículos 8 e 9. Fala assim: sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Naibote. Olha só, Esaú sabia que aquelas mulheres ali da terra de Canaã não agradavam a Isaque, seu pai, também não agradava a sua mãe e simplesmente irritava elas. E ele começou a ser alguém que procurava motivos para irritar os seus pais. E só por esse motivo, ele foi procurar a esposa no meio dos filhos de Canaã, só para que essa esposa irritasse os seus pais. Olha só a influência que os pais tiveram na vida desses filhos. Meus irmãos, então aqui, nesse estudo de hoje, aqui no capítulo 27, dentro dessa narrativa, nós vemos aqui o exemplo da vida de Isaque, alguém que foi criado de uma maneira mimada pelo seu pai Abraão, e nós vemos aqui a lição que com Deus não se barganha. Ali nós vemos Isaque barganhando com seus filhos, né? Só vou te abençoar se você trazer alguma coisa. Mas com Deus nós não temos essa barganha. E vimos olhando para a vida de Rebeca sobre a questão da regressão espiritual. O mandato da palavra de Deus é para que a gente continue firme, olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, crescendo espiritualmente e não regredindo espiritualmente. E nós vemos aqui a vida de Rebeca, alguém que começou bem, só que depois estava terminando mal a sua vida espiritual. Meus irmãos, que Deus nos livre da barganha e nos livre também da regressão espiritual. Então, gostaria de orar para a gente terminarmos esse nosso estudo e que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Antes de orar, meus irmãos, eu anotei aqui alguns nomes. Eu não tenho como, durante a live, ficar olhando o chat, mas eu percebi que muitas pessoas estão constantemente participando ali, assistindo essas nossas lives, os nossos estudos e participando também do chat. Algumas não escrevem ali, mas são fiéis também assistindo. E eu gostaria de orar pela vida desses irmãos, que eu anotei alguns nomes aqui. Por exemplo, nós temos aqui frequente assistindo com a gente Luiz Alberto,
de Matos, Regina Braga, nossa irmã Alerte Raposo, Paulo Veiga, Cleide Amaral, Beth Moreira, Maria de Lourdes, Adilson Miranda, Dinalva Teixeira, irmã Joana Cardoso, Pedro Mota, Marivalda Gomes, Lindalva Freitas, Edilson Alves, Dalila Dantas, Vilma Sônia, Gerci Queiroz, nosso irmão também Daniel Santos, que é do Paraná, Palmiro Viana, Sueli Couto, Almicar Ferreira, Dinalva Teixeira, Márcia Cortez, Yolanda Duarte, Lindalva Freitas, Maria Júlia, Paulo Machado. Me perdoe se pela minha falha não consegui, eu esqueci de anotar aqui o nome de alguém. E eu sei que tem muitas pessoas que participam, assistem com frequência, mas talvez ali não estão escrevendo no chat. Mas que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês que estão nos acompanhando nesses nossos estudos aqui. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, aqui pelos estudos que nós estamos tendo aqui nos capítulos de Gênesis, e obrigado, Senhor Deus, pelos exemplos que o Senhor deixa para nós em sua palavra, bons exemplos e também maus exemplos que nós devemos nos afastar. Que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, Senhor Deus, obrigado, porque o nosso relacionamento com o Senhor não é por meio de barganha, mas o Senhor é gracioso, derramando o seu amor em nossos corações. E que o Senhor nos livre, Senhor Deus, da regressão espiritual, que a gente não venha viver ali espiritualmente frios, mas que possamos crescer a cada dia espiritualmente, alcançando a medida da estatura do seu Filho, o Senhor nosso Jesus Cristo. Esteja abençoando a cada irmão que continua nos acompanhando, participando dessas lives também. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando a vida de cada um e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.